Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, troca bombástica acontecendo agora no São Paulo. Tem também novidade envolvendo o zagueiro, São Paulo também quer contratar zagueiro agora. Temos também novidades na escalação e essa polêmica envolvendo o Rafinha. Tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá, vamos direto aí ao assunto, porque tem muita coisa para nós falarmos. São Paulo vai enfrentar um jogo importantíssimo na Sul-Americana. Não é tão importante, mas passou a ser importante depois do que o Dorival Júnior falou, do chamado, né, do Dorival Júnior. Ele falou, não tem nada disso de já estar classificado, que é pra ficar um jogo morno. Não, é pro São Paulo fazer uma verdadeira festa contra o Boston River. É contra o Boston River, né, esses times eles são tão fracos, né. Boston River no Morumbi, e aí o Dorival ele faz um chamado muito mais simbólico do que da importância do jogo. Ele fala, não, é pra vir, é pro São Paulo ganhar esse jogo, é pro torcedor voltar a... Não só, o torcedor nunca deixou de apoiar o time, mas ele quer o torcedor cada vez mais interessado de volta, cada vez mais interessado no São Paulo, apoiando lá no Morumbi, ou seja, em qualquer lugar, mas principalmente no Morumbi. Então o Dorival falou assim, ó, não vamos deixar morno esse jogo contra o Boston River. Ele faz um chamado muito mais justo do que aquele do Casares, né? Que o Casares era assim, ó, paga aí seus bandos de trouxa, paga aí, paga o ingresso, paga aí a jaquetinha, R$1.000 pra gente ficar fazendo o que a gente quer. O Dorival faz um chamado muito mais justo, um chamado muito mais de São Paulo, de futebol. É tipo assim, não vamos abandonar agora, não esqueçam o São Paulo agora. São Paulo já tá classificado, é contra o Boston River, não importa. Vamos fazer uma grande festa, um jogo pra voltar o amor, pra voltar a energia, pra voltar a vibração, pra voltar o São Paulo. Dorival Júnior, ele traz um sentimento que o São Paulino tá perdendo, que nós estamos perdendo. O Dorival Júnior resgata isso num jogo contra o Boston River, um joguinho que tinha tudo pra ser realmente um jogo morno. O Dorival Júnior já começou a dar emoção pro jogo, já nos dá indício de que nós vamos ter alguma coisa diferente pra ver, né? Pelo menos é o que nós estamos esperando. Tem uma provável escalação com novidade aqui, espetacular nessa provável escalação, e aí eu quero que vocês vão comentando. Galera, provável São Paulo para enfrentar o Boston River, dessa vez sem Sabino e sem Luciano. Tiveram as lesões... Eu acredito que muito mais fadiga muscular, né? Quer ver? Sabino e Luciano, olha aqui, ó. Aí volta o Tolói. Luciano, lesão na panturrilha direita, e o Sabino, parte posterior da coxa direita. Isso aqui é a fadiga muscular. E essa parada pra Copa vai ser muito boa pra nós, porque pelo menos, o Dorival vai ter mais tempo para trabalhar, mas os jogadores vão se recuperar, pelo menos, dessa fadiga muscular. Não sei que tanta fadiga muscular é essa, né? Parece que o São Paulo ganhou a Libertadores do ano passado, o brasileiro, e os caras estão cansados, né? Parece que é isso, né? Mas não é absurdo, né? É muito absurdo o que acontece no São Paulo. Bom, galera, vamos lá. Provável São Paulo para enfrentar o Boston River. Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Tolói e Enzo Dias. Aqui é sempre a mesma coisa, né? Aqui tudo bem, não tem problema. Na ausência do Sabino, entra o Tolói. Tolói, que pra mim é um jogador horroroso. Nunca quis o Tolói no São Paulo. Naquela primeira passagem foi horrorosa e essa segunda também. Só que assim, perto do Dória, eu acho que é melhor jogar o Tolói. No nível que nós nos encontramos hoje, eu acho o Tolói horroroso. Sempre achei horroroso. Mas assim, olhando o quão ruim é o Tolói e o quão ruim foi o Dória quando ele teve a chance, acho que é melhor o Tolói no banco aí. Na verdade, nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois pode vestir a camisa do São Paulo por questões técnicas. Nem conheço as pessoas, mas assim, por questões técnicas. Nenhum dos dois pode vestir a camisa do São Paulo. Mas pelo que a gente viu do Tolói recentemente, antes de se lesionar não, né? De cansar, né? De cansar. Antes dele cansar. Porque os jogadores do São Paulo, quando faz 3, 4 jogos, ele já vai puxar o músculo, já não vai fazer uma sequência. Pelo que nós vimos o Tolói antes dele cansar, e aí do que entrou o Dória, eu acho que eu prefiro o Tolói hoje. Olha o que eu tô falando, hein? Olha o que eu tô falando, pelo amor de Deus.
E o Enzo Dias, São Paulo tem um problema muito grande na lateral esquerda, né? Tá enfrentando muito grande, mas o Wendel tem melhorado. Aqui na provável tá o Enzo Dias. Mas antes de eu falar da lateral esquerda, galera, esse vídeo é um oferecimento da Minimal Club. Vocês estão vendo essa camiseta maravilhosa aqui? É isso aí, a Minimal Club ela tem as melhores camisetas do Brasil. É isso mesmo, e se dá por esse algodão egípcio. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, tem um acabamento simplesmente maravilhoso, um caimento muito bom. Ela não encolhe, ela não amassa, ela não desbota. São simplesmente maravilhosas as camisetas da Minimal Club por causa desse algodão egípcio. E agora, na Minimal Club, você tem os kits. Você vai no primeiro link da descrição, já entra na Minimal Club e usem meu cupom TIDICO, porque os kits das camisetas, vocês já têm um baita desconto. E usando o meu cupom TIDICO, vocês têm mais desconto ainda nos produtos Minimal Club, principalmente nesses kits da camiseta que tá com uma promoção fantástica. Então, galera, tá esperando o quê? Vai aí que eu garanto. Não são só as camisetas são as melhores que tem, só que tem calça, tem muita coisa bacana aí no site da Minimal Club. É só ir no primeiro link da descrição, usem meu cupom TIDICO para vocês terem mais desconto ainda. E é isso aqui, ó. Algodão egípcio, caimento espetacular, não encolhe, não amassa, não desbota, é muito bom mesmo. Então vai aí, primeiro link da descrição, já entra aí na Minimal Club e não se esqueça do meu cupom TIDICO. É isso aí ou não é? Valeu, Minimal Club! E galera, São Paulo enfrenta ali Lucas Ramon sem novidades, né? Falando nas laterais do São Paulo, Lucas Ramon sem novidade nenhuma. Cara, joga verdadeiramente uma barbaridade. Lucas Ramon, então, é o titular ainda bem, e peso 2, né? Porque não ter que jogar com o Cedric, peso 2 pro Lucas Ramon dessa vinda tão feliz desse cara, né? Então temos ali o Lucas Ramon, a zaga fica sambando, né, quando o Sabino ou o Alan Franco não pode jogar, nesse caso o Sabino, e estão falando que o Sabino e o Luciano não voltam antes da Copa. Sabino e Luciano só depois da Copa. Então, a zaga sempre ficava sambando com o Dória antes dele ir embora, agora com o Tolói, quando a zaga titular não pode jogar com a negociação do Ferrarese e a saída do Arboleda. Por isso que o São Paulo vai também pra cima de zagueiro e eu vou falar isso aqui também. E aí o Lucas Ramon pelo menos está consolidado, esse é uma certeza, né? Assim como o Alan Franco e o Sabino quando podem jogar. E aí o Wendel hoje tá um passo à frente do Enzo Dias. Eu sempre fui um crítico muito grande do Wendel aqui, mas vamos olhar o copo meio cheio, tá melhorando, realmente. Eu cheguei e falei... o Wendel melhorou, jogou muito bem o último jogo, e eu falei, eu fiz o básico, eu tava mais estressado com o momento do São Paulo, e eu não fez mais do que obrigação, mas a verdade é que o Wendel melhorou, né, precisa melhorar mais, eu acho que precisa melhorar mais, mas melhorou. Então, vamos entender que o Dorival pode arrumar a lateral esquerda também. E o Enzo Dias, que tava muito mal com o Roger Machado, o Enzo Dias, ele jogava melhor que o Wendel. Quando os dois chegaram, o Wendel não dava pra jogar com o Wendel. O Enzo era melhor. Depois o Enzo caiu muito e o Wendel melhorou. Agora vamos ver como é que vai ficar a situação com o Dorival. O Dorival que tá acostumado com um jogador ruim, né? Dorival que fez Caio Paulista jogar, o Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Alisson. Só jogador ridículo, né? Jogador que não... Se pegar... Assim, jogador ridículo, eu tô sendo muito duro aqui. Mas assim, se pegar... pega a carreira do Caio Paulista, do Alisson, do Nestor... e do Wellington Rato fora daquele 2023. Acho que o único que dá pra destacar é o Rato, no Atlético Goianiense. Acho que é o único que dá pra dar destaque, além de ter jogado somente no São Paulo com o Dorival em 2023. Então são jogadores que não me convencem. Gostei deles na Copa do Brasil, mas não me convencem. Então quem me convence é o técnico. Quem me convence é o Dorival. O Dorival consegue fazer qualquer tipo de jogador jogar, como nós vimos na Copa do Brasil de 2023. Então é isso. Entenderam a zaga aqui, né? Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Tolói e Enzo Dias. Meio de campo, Pablo Maia, Danielzinho e Pedro Ferreira. Aqui eu vou falar de Pablo Maia e Danielzinho, que aí já tem a novidade maravilhosa, né? Pablo Maia jogou bem nesse jogo com o Dorival. Esse também é outro, né? Esse é outro. Ele é diferente desses bagres que vieram, né? O Wellington Rato, o Alisson, Caio Paulista foram caras contratados desacreditadaços. O Rato não, mas o Alisson e o Caio Paulista sim. Vieram assim, daquele jeito e conseguiram render com o Dorival. O Pablo Maia não, é um jogador da base que tinha repentes promissores, mas detonou com o Dorival. E eu já gostei. O Dorival, pra mim, ele consegue resgatar o Pablo Maia já nesse jogo. Então o Pablo Maia é um cara que eu vejo hoje de uma forma feliz, né?
O Marcos Antônio tá voltando, Bobadilha não vai jogar, e aí tem o Pablo Maia e o Danielzinho. O Danielzinho joga uma barbaridade, esse aqui não precisa nem falar nada, mas eu gostei eu coloco nessa mesma linha o resgate do Dorival Júnior com o Pablo Maia. E aqui, nessa provável, é algo que me deixa extremamente feliz, que é se realmente jogar o Pedro Ferreira no lugar do Luciano. Menino da base, Dorival colocou e tirou no jogo passado. O Dorival, eu respeito. Eu não gostei de ter colocado e tirado o Pedro Ferreira, mas o Dorival fala que ele não estava preparado e tá lapidando. Beleza, no Dorival eu confio. Em Dorival we trust, né? Nós confiamos. Só que assim, esse garoto jogar no Morumbi é o que tem que acontecer. Tem que colocar o Pedro Ferreira pra jogar. É isso. É isso, o São Paulo não é pra colocar, eu sempre falo aqui, não é pra colocar 8 ou 10 jogadores da base, não é isso. Só que você tem ali o time base. Com a ausência do Luciano, pra mim é muito bacana dar essa oportunidade pro Pedro Ferreira, que é um jogador muito promissor, que é um jogador que nós podemos esperar demais. E o Dorival já faz isso, essa mescla com jogadores do time principal, com jogadores contratados, você ir colocando jogadores pontuais da base que pode despontar, principalmente um meio atacante, que é uma posição tão carente não só para o São Paulo, mas para qualquer time do futebol brasileiro. É uma posição carente para todo mundo. E aí entrar com o Pedro Ferreira me dá uma felicidade gigantesca. É claro que isso é uma provável escalação, mas eu espero demais que o Dorival entre assim. O Dorival não dá ponto sem nó. Ele não fica colocando jogadores inúteis. Ele ele monta melhor. Ele tem uma montagem melhor do time. Então, até aqui é espetacular, até mesmo em relação ao Pablo Maia, que é um jogador que vinha lesionado, mas antes da lesão já não vinha jogando bem. Só jogou bem com o Dorival também. Só teve grande destaque mesmo naquela Copa do Brasil com o Dorival. Então isso é muito bacana também. E aí nós temos Ferreirinha, Arthur e Caleri. Pedro Ferreira, Ferreirinha, Arthur e Caleri. Aqui sem novidade nenhuma, né? Esse Ferreirinha precisa jogar bola. Esse cara tá inacreditável o que ele tá fazendo. O Arthur é um dos melhores do time, se não for o melhor hoje, na ausência de Marcos Antônio e Lucas Moura, né? Lucas também não vinha jogando antes da lesão, mas o Arthur é um excelente jogador. Tá jogando demais. Joga muito mesmo. Caleri precisa melhorar, tá muito fraco tecnicamente. E esse Ferreirinha sem palavras, né? Mas esse é o provável São Paulo para enfrentar o Boston River. E aí, gostaram? Deixa nos comentários como vocês queriam. Só para fechar. Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Toló e Enzo Dias, Pablo Maia, Danielzinho, Pedro Ferreira, Ferreirinha, Arthur e Caleri. Esse é o provável São Paulo para enfrentar o Boston River. Galera polêmica enfrentando o Rafinha. Envolvendo o Rafinha. Que passou a ter um cargo administrativo no São Paulo, né? Um gerente aí, sei lá, um gerente de futebol, sei lá, né? Qual que é o cargo dele aí. A gente respira São Paulo e não sabe qual que é o cargo do Rui Costa e do Rafinha na prática, né? Na prática. Rafinha vai deixar o São Paulo na Copa, né? Vai ser comentarista. Falam que no momento em que ele veio já estava acordado que ele iria se ausentar nesse período da Copa, que ele iria ter esse compromisso no período da Copa e não iria ficar no São Paulo. Assim, pega mal demais. É completamente inaceitável isso pelo momento que vive o São Paulo. O Rafinha pode até nem fazer falta, ele poderia trabalhar, sei lá, não fez falta e tal. Só que nesse momento esse tipo de coisa não pode acontecer. No momento emergencial que o São Paulo está, que precisa ganhar, que precisa de tudo, que precisa melhorar tudo profissionalmente falando, tudo isso pega muito mal. Tudo isso pega muito mal. Então, assim, nada contra ele ir comentar, ele ter uma outra função, só que pega mal. Não me importa o que aconteça. Nesse momento que o time está em crise, que o time está mal, que o time precisa de títulos, que precisa voltar a ganhar, precisa de confiança, precisa de um monte de coisa, pega muito mal, independente se a culpa, mesmo que a culpa não for do Rafinha, que ele avisou antes e tal, pega mal, né, Rui Costa? Pega mal nessa sua gestão patética. Se foi você que fez isso, né? Galera, o São Paulo tá atrás do zagueiro Adrielson. Na verdade, o São Paulo tá atrás do zagueiro Adrielson e tá querendo trocar o Inestrosa. Quem traz a informação é o jornalista João Pedro Cunha. Adrielson, aquele zagueiro que foi do Botafogo, bom zagueiro. Traga, urgente. Mas não é pra fazer não é pra trazer o Adrielson como se ele fosse o Beckenbauer, né? Como se ele fosse o Maldini, o Nesta. É pra trazer esse cara igual trouxe o Sabino.
Traz esse cara pra não pagar nada, quase nada. Fala, nós vamos colocar você aqui, você vai jogar e tal, pela sua carreira, pela sua carreira sim, pelo seu histórico que você teve no Botafogo, por aquele seu bom momento, nós vamos te trazer pagando pouquinho. Tem que trazer esse Adrielson urgente, é um bom nome, mas assim, não é pra focar, né, colocar forças pra trazer zagueiros. Chega disso, só não vamos aceitar mais. Quer gastar dinheiro, quer fazer esforço, é pra trazer meia, pra trazer atacante, centroavante. Não pra trazer zagueiro. Quer trazer o Adrielson? Traga. Bom zagueiro. Acredito que seja melhor, muito melhor hoje que Doria e Tolói, por exemplo. Traz pra enriquecer o elenco. Mas já que vai trazer, traz pra pagar nada, pra pagar baratinho. Aí pode trazer um cara igual o Adrielson. E, gente, mas isso o São Paulo está estudando trazer o Adrielson ainda. Estudando negociar. Ele tá num time que eu não sei nem o nome aqui. Ele tá num time lá de fora, completamente esquecido no futebol. Galera, e agora tem essa outra informação que trouxe o jornalista aí, João Pedro Cunha, que o São Paulo pode envolver em uma troca espetacular o Arboleda com o Marino Inestrosa. Isso pra mim é espetacular, é isso que o São Paulo tem que fazer, usar o Arboleda que ainda tem valor de mercado, porque ele não vai mais jogar no São Paulo. Tem que usar o Arboleda para conseguir um bom negócio, seja financeiro pro São Paulo ou uma boa troca, usar o Arboleda como moeda de troca. Isso é o ideal pela situação que se encontra, pela situação que nós vemos do Arboleda no São Paulo. E aí o Inestrosa eu acho um baita de um nome para o São Paulo apostar, para o São Paulo tentar trazer e apostar. O Inestrosa, vindo para o São Paulo, ele poderia ser igual o Arthur, ter uma repaginada na carreira, porque ele foi valorizado pro Vasco e não tá jogando lá no Vasco. Ele não está entrando no Vasco, não deu para entender. Tinham outros clubes interessados antes do Inestrosa ir pro Vasco e não joga lá. Então acho que o Marino Inestrosa seria um cara muito legal para ter no elenco do São Paulo. Falam que o São Paulo ia dar o Arboleda por abatimentos de valores, ia pegar o Inestrosa por empréstimo, mas depois ia ter uma opção de compra com abatimento de valores. O São Paulo ia fazer um bem bolado, porque hoje o Inestrosa vale mais do que o Arboleda. Para mim seria uma troca espetacular. Para mim, se desse negócio, se acontecesse, eu simplesmente adoraria, porque o Marino Inestrosa é um cara que vale a aposta, vale o risco. É aquela coisa. Pode chegando pode dar certo ou dar errado, ninguém sabe. Mas a aposta é legal, tipo o Arthur. O Inestrosa é um cara que vários times queriam e ele acabou indo pro Vasco e não tá jogando lá. Eu particularmente adoraria. Mas e você? O que você acha? Gostaria, não gostaria do Inestrosa? O que vocês estão achando de tudo isso aí? Vão deixando nos comentários, falem comigo aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou sempre apurando, trazendo tudo aqui em tempo real. É isso aí. Valeu e até a próxima.